Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. E se eu não estiver enganado, ele é o primeiro fundo que veio como essa classe aqui, ó, de hedge fund. É um fundo que, como se fosse um FOF mais moderno, ele pode investir em diversas classes de ativos aí. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,51. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,4%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,95. Contudo, na minha opinião, esse PVP hoje está na casa ali de 0,85. Nesse PVP aqui, é como se ele tivesse com 5% de desconto, e para mim o desconto é maior, é algo na casa de 15%. É um fundo que negocia com liquidez média de 3 milhões e 100 mil por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 2% nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 dias, né, os fundos de papel começaram a cair bastante, principalmente em razão dessa alta da taxa Selic aí. A questão não é que a Selic ela impacta diretamente os ativos, mas com o aumento da Selic tem sim uma pressão forte no juro futuro, e aí sim isso aí dá impacto direto aí nos fundos imobiliários. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que também foi inovador na época. O MXRF11 era um dos poucos fundos de base 10 que tinha, e esse fundo também veio na base R$10. Então quando ele veio a mercado, ele veio na base 10, sofreu durante um período ali sendo negociado na faixa de 9,50. Depois ele começou a orbitar os R$10, até passando por R$10, algo na casa de 10,50. E aí durante todo o ano de 2021, 2022, ele ainda estava próximo desses R$10. No final do ano de 2022, o fundo começa a cair e rompe para algo na casa de R$9, até menos que isso lá em abril de 2023. O fundo chega a mais ou menos R$8,70, R$8,60. Passado esse momento, o fundo esboça uma recuperação, quase voltando aos R$10, isso lá em meados do ano de 2023, né, do ano passado. Depois o fundo começa a lateralizar próximo de 9,50. E aí, desde mais ou menos o início do ano, janeiro, fevereiro, março, o fundo entrou novamente numa queda, estava ali orbitando, sempre tentando bater os R$9, mas como eu disse, recentemente o fundo entrou numa tendência de queda novamente, e atualmente está nesse valor aí de R$ 8,50. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. É um fundo para investidores geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que hoje conta ali com mais de 406 mil cotistas e tem mais de 164 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 8,98. É esse ponto aqui que me chama atenção. Ó. Esse valor aqui do fundo, ele é um fundo de base 10. Ele não tem nenhum problema grave, ele não levou calote e assim, perdeu o patrimônio. Então, a marcação a mercado hoje está fazendo com que um fundo de base 10, que vale próximo de R$10, esteja valendo ali próximo de 9. Então, esse é o ponto comigo, tá? O fundo sendo negociado a 8,50, dá aquele desconto lá. Mas, ponto é que esse fundo ele vale mais próximo de 10, o valor real, do que esses 9. Enfim, o valor patrimonial do fundo hoje está na casa de quase 1,5 bilhão, 1 bilhão 480 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 9 centavos, mas eu acredito que esse dividendo pode ser que ele comece a cair aí nos próximos meses. Acredito eu que ele possa cair para 8 ou 8 centavos e meio. Eu vou mostrar isso lá dentro do relatório gerencial. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, esse fundo já chegou a ter um dividendo muito alto. No momento que a inflação estava disparada, esse fundo chegou a entregar um dividend yield na casa de 1,5. Por vezes, mais de 1,2. Chegou a entregar ali até 1,8. Então, teve momentos que o fundo entregou muito. Mas, atualmente, esse dividendo assentou-se, está mais próximo ali de 1%, 1,10%. É o dividendo mais próximo atualmente, 1,01%. Está sendo o dividendo entregue atualmente. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo chegou a entregar ali 12 centavos durante um período, 15 centavos.
e até 18 centavos. Passado esse momento, teve um momento de deflação. Então, o fundo também, por vários meses, entregou ali 9 centavos, 10, chegou a entregar ali 11 e até 12 centavos. Atualmente, o fundo está assentado nesse valor aí de 9 centavos, mas acredito eu, pode ser que eles passem a entregar 8 centavos e meio ou até mesmo 8 centavos. Aqui a gente vê as distribuições do fundo, né? Então, na data que eu gravo o vídeo, ó, no dia 30 de agosto, o fundo pagou no dia 6 de setembro essa quantia de 9 centavos. Esse vídeo é gravado com antecedência, né? 2 semanas de antecedência. Então, seguramente, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado no último dia de setembro o pagamento lá para outubro. E aí, eu acho que pode ser que eles ainda mantenham no próximo mês 9 centavos, mas se a situação continuar do jeito que está, pode ser que nos próximos meses haja uma diminuição desses dividendos. E aqui mais abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. O fundo vinha com rentabilidade muito boa mesmo, mas em razão dessa queda recente do fundo aí, meio que impactou a rentabilidade. Porque essa rentabilidade aqui é tanto dos dividendos, mas também do valor da cota. E aí, com essa queda da cota recente, deu impacto aí na rentabilidade. Então, de 2021 para cá, o fundo vem com a rentabilidade de 40%, o CDI do período 41%, o IPCA 23%, o IFIX 16%, e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, 44%. Na minha opinião, é uma boa rentabilidade aí para o período. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, muito versátil. Adquirindo a planilha, ela te ajuda a organizar seus ativos. Ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira porque é um ótimo produto, além do mais, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, são e-books de ótima qualidade, um conteúdo muito agregador, barato, acessível. Adquira os e-books porque também é mais uma forma de nos apoiar financeiramente. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e apesar de ter 24 páginas, são poucas páginas aí que são diretas aí de informação, tá? Então, o principal ponto aqui do fundo, a gente observa que ele tem uma ampla condição de investir em diversos segmentos. Ó. Eles podem investir em ações, debêntures, em SPS, FIPs, FIA, CEPAC, FII, CRI, FIDIC, letras hipotecárias, enfim, tem infinidade de classes que o fundo pode investir. Em relação às taxas, o fundo cobra 0,90 de administração e gestão e ele cobra 20% de performance se bater o IPCA mais a média do IMAB. Como o relatório é relativamente curto, eu vou ler toda essa parte inicial aqui de forma resumida. Então, um dos pontos que eu gosto bastante desse fundo, e depois que ele incorporou alguns outros fundos aí que a gestora comprou, né? Depois que ele incorporou, o fundo está ainda mais pulverizado. Então o fundo terminou o mês de agosto de 2024 alocado em 143 ativos diferentes. Um total aí de 1.458 milhões. Ao longo do mês o fundo liquidou, ele tinha compromissadas, né? Ele tinha alavancagem, apenas 70 milhões, era bem pouquinho, mas ele liquidou isso. Então eles distribuíram 9 centavos, né, no mês. E aqui, ao longo do mês, o fundo teve uma variação negativa de 3 centavos aí por cota. O patrimônio do fundo, né? Em relação às alocações, ao longo do mês de agosto, eles compraram 60 milhões em ativos e venderam 87 milhões. Ou seja, teve uma venda líquida de 26 milhões. Aqui ele fala as movimentações que eles fizeram, né? O fundo comprou um total de 17 milhões na carteira valor, especialmente FIIs, e a carteira valor passou de 36, passou para 36 e antes era 33. Na carteira renda, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que significa essa carteira valor e essa carteira renda. Foram dentro da carteira de CRI com a venda líquida de 81 milhões, predominantemente IPCA. Com isso, a carteira de CRIs passou a ser 55 e antes era 60.
sendo 44% desses CRIs indexados a CDI, e antes era 39%. Além disso, o fundo adquiriu um total de 36 milhões em FIIs, e a carteira renda passou a representar 63%, antes era 66%. Esses movimentos estão em linha com o foco da gestão em melhorar o carrego no curto prazo. A principal diferença da carteira renda para a carteira valor é que na renda o ideal deles é carregar para o longo prazo. Eles querem gerar realmente renda. Na carteira valor, no momento oportuno, eles pretendem fazer venda e ter ganho de capital com isso. Casos de inadimplência do fundo. Então, os CRIs Celina representam 1,8% do portfólio. Continuam inadimplentes desde junho e as negociações para a solução estão em andamento ainda. Ou seja, o fundo hoje tem uma problemática ali de 1,8% do seu patrimônio, tá? Mas, em algum momento, isso aqui tende a ser resolvido. O CRI Guaicurus, que representa 0,7% do portfólio, ele detém a participação, o fundo passou a deter a participação em 2 terrenos na cidade de São Paulo com valor estimado de 137% da dívida. Ou seja, ele pegou esses 2 terrenos em garantia aí da dívida que o devedor tinha, né? E a gestora está tentando fazer a venda desses terrenos. Por fim, o número de cotistas chegou a 406 mil e a liquidez do fundo que a gente já tinha visto anteriormente. Aqui, eles passaram a fazer uma certa diferenciação no relatório gerencial, né? Isso aqui agora a gente vai ver mais à frente essas diferenciações. Continuando aqui, a gente entra na carteira do portfólio do fundo. Um dos grandes defeitos da gestora Valora, isso eu sempre venho criticando, é isso aqui, ó. Primeiro ativo do portfólio é o VCRI mezanino. Então eles compraram esse CRI do VGRI. Ele é 3,13% do portfólio. Inclusive isso aqui foi algo que o pessoal ficou bem chateadinho aí no mercado, tá? Segundo ativo, esse JL, é um hotel, 2,87%. Terceiro ativo aqui do portfólio, o CRI Tecnisa, 2,7%. Olhando assim, o fundo está altamente pulverizado. Mas o que eu gostaria que o fundo fizesse? Ele pegasse os principais devedores do fundo e agrupassem dizendo qual que é a maior exposição do fundo. Porque note, ó, Tecnisa, depois você vem Tecnisa. Ou seja, não é só aqueles 2,7% que estava lá, ó. É 2,7 com mais 2, dá 4,7. Com mais um aqui, ó, já pode arredondar aí para quase 6. Então, só nisso aqui a gente vê que não é só aquela exposição que estava lá, né? Então, um dos grandes defeitos aí do relatório da Valora é que eles não fazem o agrupamento aí dos devedores. Eu acho que eles deveriam fazer. Mas, enfim, ainda assim, eles têm bastante devedores, ó, e é amplamente pulverizado os devedores do portfólio aí. E aqui a gente vê que o total que ele tem aí em CRIs, 54%. Carteira de FDICs, que é fundos de direitos creditórios aí, ó, mais 1%. Tem 3 devedores aí. Os fundos imobiliários aí que o fundo possui. Então, a maior posição também, eles investiram tanto na dívida, quanto também diretamente no fundo. Ó. No VGRI, eles têm ali 3,74% do fundo. E aí ele tem todos os outros fundos que eles investem. O JSRE, tem alguns fundos fechados, né, que não são fundos abertos aí. E aqui estão todos os fundos imobiliários que ele possui. Quando eles incorporaram, né, por exemplo, o BLMR e outros fundos aí, eles adquiriram bastante fundos desses ativos aí. Então tem um total de 38% em fundos imobiliários. Eles têm também ações e SPS. As ações é bem irrisório o percentual que eles têm ali, 0,25%. E eles têm gradativamente aumentando um pouco as SPS aí, que são sociedades de propósito específico. Aqui eles são sócios no desenvolvimento de imóveis, tá? Quando termina, aí eles passam também a receber do lucro desses ativos. Mas eles estão na ponta de risco, né? Se der alguma coisa errada, eles também levam prejuízo nessas operações. Então as SPS hoje são 4% do portfólio. Restando em caixa ali um percentual de 1,5% em caixa. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, nós ainda vamos ver as diversificações dos ativos, vamos ver mais informações nesse sentido, tá? Antes a gente continuar vendo aí, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Simplesmente aqui nesse vídeo você vai deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí?
Você conhece esse fundo imobiliário? Você tem? Você teria? Você acha que o fundo faz um bom trabalho? Você está entre os que ficaram chateados com a exposição em ativos da própria casa? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Eu tenho esse ativo aqui no meu portfólio, sou conflitado ao falar dele, e como eu já disse anteriormente, eu gosto bastante dos ativos da Valora. Então, acho que eles fazem um bom trabalho, tenho pontos a reclamar, né? Então, não sou aquela pessoa que também só elogia e é cega e não faz críticas, né? E até aqui eu estou satisfeito com o desempenho tanto do fundo quanto da gestão. Ultimamente eu tenho achado que as taxas cobradas estão careiras, né? Um ponto bem ruim nesse ponto aí. E não eram tão caros assim as taxas cobradas pela gestão. Então esse é um ponto aí que me chama atenção negativamente. Contudo, em geral, eu sou satisfeito com o fundo e com a gestão. Então, cuidado, de novo, eu sou bem claro em dizer, eu tenho esse ativo na carteira pública do canal, tenho esse ativo na minha carteira fechada, e o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, não significa que vocês devam ter. Isso não é, em nenhuma hipótese, uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Gostaria de reforçar, a gente está tentando chegar aos 20 mil inscritos, e ali a gente acabou de chegar aos 17.900, estamos tentando chegar agora aos 18, depois aos 19, depois aos 20 mil. Então, se inscreva no canal e nos ajude a chegar nas nossas metas. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial e a gente vê o seguinte. A marcação a mercado, ó, o fundo tem os seus ativos, a média, a IPCA mais 9,08. Mas hoje eles estão marcados a IPCA mais 9,77. O CDI é o oposto. Como o CDI voltou a crescer, ó, eles compraram CDI mais 4 e hoje está marcado aí a CDI mais 3,73. Aqui, se o fundo estivesse sendo negociado, teoricamente, no valor atual, tá? No VP atual, que é 8,98, ele traria ali um retorno de IPCA mais 9,77. A gente vê o seguinte, que hoje o fundo está sendo negociado a 8,50, né? Então tá bem abaixo desse último aqui, que seria 8,70. A 8,50, isso aqui estaria bem mais de 10% aí. Talvez 10,5%, 10 ponto alguma coisa. Então, tá dando aí quase 1% de diferença de quem compra o fundo hoje do que quando ele estiver ali próximo de 8,98. Imagina quando o fundo estiver ali próximo de R$10, né? A diferença que dá aí. Então, apesar de toda incerteza, de toda a problemática econômica que a gente vem enfrentando, caso tudo isso seja superado e consiga passar sem maiores percalços, hoje, esses preços depreciados, e não é só desse fundo, tá? Os fundos imobiliários em geral, até mesmo ações, estão bastante amassados, bastante depreciados, tendo em vista o risco econômico que a gente vem sofrendo aí. Mas caso a gente consiga superar, e eu acredito que dá para superar, né? Porque o brasileiro é um povo resiliente, a gente vive superando aí, pode ser uma ótima oportunidade de estar se posicionando em ativos. Tem gente que reclama porque os ativos estão caindo. Tem essa vertente aí. Eu estou satisfeito porque os ativos estão caindo, porque eu vejo como oportunidade a gente comprar mais barato. Como eu estou na fase de acumulação de ativos, eu não estou muito preocupado se está subindo ou caindo. Mesmo durante a fase de fruição, como o meu objetivo não é questão patrimonial e sim a questão de renda, mesmo que os ativos caiam, eles continuam gerando renda, né? Então, enquanto estiver conseguindo essa capacidade geracional aí, eu estou bem tranquilo. Continuando aqui no relatório, a gente vê as posições que o fundo possui. Ele mostra aqui a DRE, né, demonstrativo de resultado de exercício. E aqui onde eu chamo a atenção, que eu acho que pode ter uma diminuição dos dividendos aí. Nos últimos meses lá, ó, junho, julho e agosto, ó, em junho, o fundo distribuiu 14 milhões e 800 mil, ó, ele vem distribuindo essa faixa de valor. Contudo, ele não está gerando esse percentual, ó, ele não está gerando esse valor. Então é nisso que eu digo que teoricamente, o fundo está chegando no limite. Ó. Então, no acumulado dos últimos 12 meses, agora ele começou a distribuir um pouquinho acima das suas capacidades. Mas, mensalmente, ele vinha comendo, teoricamente, algum saldozinho que o fundo tinha. Se continuar dessa forma, se ele não melhorar o quanto que ele consegue gerar de receita aí, por isso que eu estou dizendo que eu acho, pode ser que caia aí para 8,5 centavos ou 8 centavos nas distribuições.
Então a gente vai calcular como a gente sempre faz, né? Nos últimos 12 meses, o fundo teve uma receita total de 182 milhões. Isso aqui, ó, tem CRIs, tem o giro da carteira e tem também até o dinheiro parado em caixa. Então a gente vê que o fundo teve de despesas totais aí, nos últimos 12 meses 24 milhões de despesas e gerou ali 182 milhões de receita. Então a gente vai calcular aqui, ó, 24 milhões, isso aqui vezes 100, dividido por 182 milhões. Então o que a gente observa? Que as despesas do fundo estão ali em 13%, até 10% eu acho ali meio que o limite, mas de 10 a 15 eu acho careiro, mas ainda me posiciono. Então, apesar de eu achar careiro, né, eu ainda acho que está dentro, assim, de... Não é aceitável, mas eu me posiciono até 15%. Continuando aqui no relatório, a gente vê aqui as exposições, que é o que eles mudaram agora, né? Então, agora eles estão trazendo dessa forma, ó. CRIs e FDICs, hoje é 56% do portfólio. FIIs líquidos mais ações, ó, 35%. E os ilíquidos, que aí são alguns FIIs, SPS, FDICs, teoricamente são situações que ele não quer, não tem facilidade de vender, né? 10,9%. E aqui aquele modelo antigo. Os CRIs hoje representam 55%, os fundos imobiliários em geral 39%, as SPS 4%, e aí FDICs e ações é bem irrisório o percentual que ele tem aí. Parte do portfólio do fundo, eles têm ali proteção contra a deflação. Então IPCA apenas com variação positiva 33%, variação positiva com compensação 2%, e aí IPCA puro, que paga exatamente o que o IPCA estiver dando ali, 20%, e CDI 44%. Os CRIs do seu portfólio ali, ó, 48% desses CRIs são do setor residencial, e aí estão todos os outros demais segmentos que o fundo possui. Então a gente não vê aqui segmentos arriscados, como multipropriedade, loteamentos, né? E aqui dentro da carteira de FIIs, a gente também vê tanto os FIIs da parte valor, quanto os FIIs da parte renda. Então ele fez essa subdivisão aí, que antes acredito que não tinha essas subdivisões. Então dentro da carteira valor, 40% aí são escritórios. Já da carteira renda, só tem dois tipos, que é recebíveis, 79%, e escritórios, 20%. E aqui mais abaixo, a gente vê como que são alocação por estratégia, né? 36% hoje é valor e 63% aí é renda. Então, teoricamente, esse aqui é onde ele vende com mais facilidade. Nada impede que eles façam vendas aqui também, tá? Mas geralmente isso aqui é para carrego e isso aqui é para venda oportunística aí quando eles tiverem oportunidade. Aqui mais abaixo ele mostra como é que está sendo os efeitos aí do patrimônio do fundo. Ele vem caindo, mas ele está caindo aqui não é porque está deteriorando ou perdendo valor. Isso aqui, muito desses impactos aqui vem acontecendo em razão da marcação a mercado. Aqui ele mostra a rentabilidade das cotas aí de acordo com o que ele entregou, né? Fazendo outros comparativos aí. E aqui ele mostra as movimentações de compra e venda. O total que ele fez aqui de compras. Então, por exemplo, esse CRI Planta foi feito venda. Esse RV Ipiranga, ele comprou, mas vendeu. Então, vendas. Então, no geral, eles venderam 83 milhões e compraram 2 milhões. Um total líquido de vendas de 81 milhões de CRIs. Dentro de FIIs, eles fizeram compra de 54 milhões, venderam 1 milhão e pouco. Compra líquida de 53 milhões. Ações aqui, eles só venderam ações e compraram mais SPS aí, 2 milhões e 700 mil aí. Então, total geral aí, eles compraram um total de 60 milhões, venderam 87, uma venda líquida de 26 milhões. E aí eles mostram aqui dentro do carteira renda e valor o que seriam esses percentuais também, esses valores. E aqui a gente chega finalmente nos ativos que o fundo possui. Então aqui a gente vê um por um, né, os ativos que o fundo possui. Essa é uma das partes que eu acho que tem que sim que ter importância, tem que estar atento em relação a esses devedores que o fundo possui, mas eu acho que é uma das partes que as pessoas mais menosprezam, né? Fiz questão de vir descendo aqui até achar esse Guaicuruza aqui, que é o que deu problema lá no início do vídeo, ó. Então, o que eu sugiro? Estude os ativos que o fundo possui, os devedores, veja quais são as garantias, veja em que o fundo está investindo dinheiro, afinal de contas, é o seu dinheiro que está sendo colocado a risco aí, ó. Então, esse ativo que deu problema, por exemplo, foi uma contratação de CDI mais 4,5. Então, essa operação aí é com a R11 Incorporação e Construção e R15 Incorporação e Construção. Essa operação tinha como garantias, ó, a alienação fiduciária dos terrenos e das cotas da SPE. O que o fundo fez? Pegou esses terrenos como garantia da dívida. Tinha cessão fiduciária de recebíveis,
aval da Arquiplan e dos seus sócios e tal. Então, o fundo pegou o lote como garantia. É muito importante quando eu vejo que tem alienação fiduciária de imóveis, porque isso é uma garantia muito forte. Se for algo feito amarradinho, direitinho, né? É uma forma dele recuperar a dívida. Então, aqui está tacado o imóvel, provavelmente, que eles pegaram, né? O terreno que pegou como garantia. E vamos ver se o fundo consegue desinvestir esse valor e recuperar parte do que foi emprestado aí, né? Enfim, eu sugiro que você leia essa parte do relatório e veja se você está disposto a correr esses riscos, se acha que as garantias são sólidas ou não. É uma das partes mais importantes e que eu vejo que as pessoas às vezes não dão tanta importância assim, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call.